Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais um dia, mais uma live. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho e o ano tá indo, hein? Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você nesse novo dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que vão assistir então a retransmissão dessa live. Olá! Aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim. Começando a transformar uma vida de cada vez, eu comecei com a minha e a minha missão agora, dada por Deus, é transformar a sua vida, mostrar para você que você pode, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos na terra de ninguém, acreditando que nós estamos escravos, né, ou se tornamos escravos realmente da nossa mente, fazendo com que então a nossa mente nos escravizasse por tantos anos. Chegou o ponto da trajetória na história que você sim, meu amigo e também minha amiga, pode reassumir o controle da sua mente, pode transformar a sua história e pode se tornar a pessoa que você nasceu para você ser exatamente. Existem muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, estão presas em gaiolas mentais e acabam não sendo aquilo que nasceram para ser, ou seja, não estão nem arranhando aquilo que nasceram para ser. Quando você nasceu para governar. O Criador disse: dominai, governai sobre todas as coisas, e a gente acaba se tornando escravo da nossa própria mente. Isso é muito triste, isso, na realidade isso chega a ser trágico, não é verdade? Porque uma grande quantidade de pessoas sendo escravos de uma máquina incrível que é a mente, com um pouquinho mais do que 1 quilo e com uma capacidade incrível de governar e transformar numa tragédia a vida de uma pessoa. E nessa live de hoje a gente quer falar sobre ruídos mentais. Você sabia que eles existem e eles fazem parte da nossa história, parte da nossa vida? Existe muito barulho na nossa cabeça, e quando eu falo de muito barulho na nossa cabeça, eu não falo só da questão da tecnologia e de tantas coisas que acontecem à nossa volta, o barulho dos carros, o barulho das coisas que estão à nossa volta, mas barulhos sim mentais que acabam tirando a tua alegria, tirando o teu sono, tirando a sua saúde emocional, te jogando para baixo, te maltratando. E eu queria falar sobre esses ruídos no dia de hoje. E eu vou falar deles, vou falar algumas coisas muito importantes. No final, eu vou ensinar para você uma técnica que eu uso para tentar isolar os ruídos mentais que estão dentro de mim. Esses ruídos que acabam tirando o meu sono, esses ruídos que acabam tirando, então, a minha capacidade como pessoa, né, de ter saúde emocional. E eu vou falar exatamente sobre isso no dia de hoje também aqui. Então, fique firme comigo, no final eu vou te ensinar uma técnica. E como de costume, eu quero começar a live de hoje também com um pensamento, e esse pensamento aqui é de Eckhart Tolle. E olha que pensamento interessante que ele apresenta e ele traz aqui. E ele diz assim, ó: é bastante comum que nossa própria voz interna seja o nosso pior inimigo. E vivamos como um torturador na cabeça que nos ataca e castiga, esgotando a nossa energia vital. Você parou para pensar o tamanho, né, da força de impacto que tem essa frase de Eckhart Tolle? Essa frase aqui: é bastante comum que nossa própria voz interna seja nosso pior inimigo e vivamos com um torturador na cabeça que nos ataca e castiga, esgotando a nossa energia vital. Você já parou para pensar que tragédia que é isso daqui? Ou seja, uma voz interna, algo que vive dentro de você, algo que está dentro de você e é um tremendo de um torturador que ataca a tua cabeça, que te castiga, que esgota a tua energia vital. Todos nós, sem exceção, vivemos isso, passamos por isso, enfrentamos isso na nossa história de vida. E é terrível, não é verdade? Eu estava lendo aí um material aí sobre suicídio, né? Por que as pessoas desistem delas mesmas? E é uma pesquisa e um material muito forte, e na realidade, assim,
e assistindo também alguns vídeos, né, sobre essa situação. E hoje, infelizmente, no mundo, a gente tem 800 mil pessoas que tiram a própria vida a cada ano, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa desiste de si. E esse é um dado muito assustador. E lendo e assistindo sobre isso também, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. E ele contava a história de uma jornalista que acabou tirando a própria vida, e ela escreveu uma carta, e nessa carta ela dizia assim: ninguém é culpado pela minha morte, a não ser a minha própria mente. E sabe que isso me causou um impacto e uma dor muito grande, porque a grande quantidade de pessoas que estão desistindo da sua vida, a cada 40 segundos uma pessoa, 800 mil pessoas por ano fazendo uma coisa como essa. E é muito triste, na verdade, quando você encontra uma pessoa deixando uma carta: não existe nenhum culpado pela minha morte a não ser a minha própria mente. E eu estava analisando e parando para olhar sobre isso, e quando você se sente frustrada, quando os pensamentos estão muito fortes dentro de você, todos nós sentimos vontade de desistir da vida em algum momento. Mas não faça isso. Porque é exatamente o que você acabou de ver nessa frase. Existe um torturador dentro da nossa mente que está nos castigando, que está esgotando a nossa energia vital, que está nos atacando, um verdadeiro inimigo que vive dentro de nós. Então, a mente, ela tem uma capacidade incrível, mas como ela foi maltratada uma vida inteira, ou abandonada uma vida inteira, a própria sorte, ela se transformou, ou criou dentro de você um verdadeiro anti-eu. Um sabotador, alguém que tem uma capacidade incrível de te maltratar, de te jogar no chão, de extrair só o que não presta de dentro de você para exatamente te colocar numa situação de que você é um imprestável, que você não tem valor, para que você nasceu, por que você existe. Ou seja, são verdadeiros fantasmas da tua mente, torturadores. E se você faz parte do grupo do Telegram, você viu o áudio que eu coloquei hoje de manhã já ali. Se você não viu, dá uma olhadinha. Eu falo exatamente de coisas que estão prendendo a vida de uma pessoa e que estão incapacitando ela de ser o que ela nasceu para ser. E por que você não pode ser a história que vai ser contada no futuro, mas uma história que venha a motivar as outras pessoas, uma história de vitória, uma história de felicidade, de alguém que venceu todos os percalços, de alguém que venceu as suas lutas, de alguém que venceu os seus maiores monstros que existem dentro de você mesmo. E quando você olha para essa questão, pare por um instante e pense: são verdadeiros fantasminhas que vivem dentro de você, torturadores, que estão fazendo churrasquinho na laje aqui, ó, e você está pagando a conta. Então não permita isso. E a nossa mente, ela gosta muito de mastigar os nossos problemas, como um cachorro gosta de mastigar um osso. Então constantemente ela está ruminando pensamentos que são verdadeiros ossos mentais. E está que nem um cachorro roendo um osso. E quando eu olho para isso, eu lembro que eu sou muito apaixonado por cachorro, né? Eu já tive gato também, mas eu acho o gato muito egoísta, porque o gato, ele só vem para você quando ele quer carinho, safado, sem vergonha, né? Ele só vem para você quando ele quer comida. O cachorro, nossa, ele pode estar chovendo, ele sai lá na chuva te encontrar. E eu creio do fundo do meu coração, né? Eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus e acredito muito em Deus, e se você não acredita, eu te respeito, mas eu acredito assim, eu acredito muito em que Deus, quando Ele olhou para o ser humano, Ele deu de presente o cachorro, porque o cachorro, ele é teu melhor amigo, né? E em toda e qualquer circunstância da vida que você pode imaginar. Ele é teu melhor amigo. Você pode estar rico, ele é teu amigo. Você é pobre, ele é teu amigo. Se você está doente, ele vai lamber tuas feridas. Se você é um mendigo, você vê uma grande quantidade de cachorros, às vezes com pessoas que não têm condição nem para elas mesmas sobreviverem, não tem comida nem para elas, e eles têm cachorro. E você vê, às vezes, num cemitério, o cachorro deitado em túmulo do seu dono. E esse animal é fiel, é incrível. E quando a gente olha para isso, eu creio que ele deu de presente esse animal. E aí eu lembro, né? Eu lembrei, por que eu entrei nisso? Eu lembrei de uma história. E eu tenho um cachorrinho e infelizmente eu perdi outro que mataram dentro do quintal da nossa casa. Naquele ano, você conheceu a minha história no seminário, você viu que eu tive muitas perdas de um ano. E eu perdi inclusive um cachorro que eu amava muito. Mas esse cachorro menor, o cachorrinho pequenininho, uma hora ele começou a ficar engasgado, do nada.
e ele estava no pátio de casa e eu fui para cima dele para tentar entender o que tinha acontecido com aquele cachorro e não tinha nada na boca dele e ele engasgado. E aí eu comecei a observar ele, abri a boca dele, fiquei olhando para ele e no céu da boca dele ele tinha pegado um osso, né? O cachorro gosta de mastigar osso, pegou um osso e esse osso se atravessou no céu da boca e ele meio que subiu assim, sabe, o osso, e tampou em cima do céu da boca e fez como um arco. Eu não enxergava o osso, era de noite. E ele estava numa situação terrível, pobre animalzinho. E eu fui com muita calma e falando com ele, e que eu estava ali para ajudar ele, e eu consegui tirar o osso. E se tiver felicidade dele pulando para tudo que é lado e tentando me lamber de felicidade. Então existem muitos ossos mentais que as pessoas gostam de ficar roendo. É que nem um cachorro. Você tem um cachorro dentro de você, no mau sentido agora, que fica ruminando os teus pensamentos. E a Aline colocou aqui, ó, estou tentando dominar esses pensamentos que fazem maldade comigo. Parabéns, Aline. Esse é um dos grandes segredos. E uma das técnicas incríveis para isso, amiga, é você separar pensamentos de sentimentos. Eles não são a mesma coisa. Separe o que é pensamento, separe o que é sentimento. E pegue uma cadernetinha, um caderninho e comece a anotar quais são os teus pensamentos, a constância que eles estão voltando para você, e aonde eles estão indo, para que lado eles estão atacando. São pensamentos que estão virando sentimentos? E se ele que tipo de sentimento te gera? Então vamos imaginar, estou dando uma hipótese, né, que você está pensando em alguém que fez mal para uma das suas filhas aí. E aí você, quando tem esse pensamento, porque ela beliscou a tua filha, um exemplo. Que tipo de pensamento vem para você? Ah, fulana de tal beliscou minha filha. Qual é o sentimento? Eu tenho raiva dela. Tá conseguindo entender? Então você coloca raiva, tem vontade de pular no pescoço dela. Então só para você entender aqui, esse pensamento tá virando um sentimento? Qual o comportamento que ele está me trazendo? O comportamento faz com que eu queira pular no pescoço dela. O comportamento faz com que eu acabe me mutilando, que eu acabe me sabotando. E para que lado está indo na minha saúde? Está mexendo na parte fisiológica? E para que lado ele está indo? Está dando palpitação no coração? Então você começa a se conhecer. E aí esses pensamentos, eles vão ter um padrão. Qual é o padrão deles? O padrão é que eles começam a te maltratar, eles começam a denegrir você, eles começam a te jogar para baixo. Então todos eles têm um padrão. Então não é um pensamento benéfico que está vindo para você. Então está na hora agora de você anota, identifica e você agora começa a congelar os padrões, os pensamentos. Como que você faz isso, o Aline, e também cada um de nós? Quando o pensamento começa a chegar para você, ele está vindo numa constância, você já identificou que é um padrão, faça uma técnica de congelamento desse tipo de pensamento. Como que você faz essa técnica? Na hora que eles começarem a te atacar, um pensamento não consegue ocupar o outro lugar, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, o que você faz? Está te maltratando? Comece agora a pensar em algo que te dá muita alegria, algo que te dá muito prazer, que pode ser um filho, pode ser um brinquedo, pode ser um animalzinho de estimação, algo que seja muito prazeroso na tua vida, e você começa a identificar, nossa, isso é fantástico, e começa a colocar na tua mente e força a tua mente a essa coisa boa. E nessa hora você fecha a tua mão, pensa de novo no pensamento negativo e diz: pensamento negativo, e eu te aperto aqui, os meus pensamentos ruins estão aqui dentro da minha mão, e volta a pensar naquilo que é bom, que te dá prazer, que te dá alegria. E aí você diz para você mesmo assim: eu não quero isso para minha vida, e eu te libero pensamentos ruins, não quero, eu fico com aquilo que é bom. Essa é uma técnica de congelamento que ela é simples e você pode estar utilizando, e que ela vai te ajudar bastante, Aline, e cada um de vocês que estão aqui. E quando a gente olha para o nosso cachorro, assim, que ele está... O cachorro não, para o nosso pensamento, que está que nem um cachorro mastigando um osso, e ele gosta de ruminar os pensamentos ruins, isso significa que isso é bom, significa que a mente está procurando uma solução para os problemas absurdos que existem dentro dela. E aí você diz: ó, bom trabalho, mente, bom trabalho, bom trabalho. O problema é que ela está tentando resolver os problemas que nós temos, usando as mesmas crenças e hábitos de pensamento que criaram os nossos problemas. Porque os nossos pensamentos que existem dentro de nós, os problemas que tem dentro de nós, eles vieram de crenças autolimitantes, eles vieram de experiências que aconteceram conosco ao longo da vida, ou na nossa infância, ou vieram de experiências que vieram relacionados a coisas que a gente acabou sofrendo de alguma forma, por circunstâncias ou por pessoas. Lembre de uma coisa muito importante na tua vida: não são as circunstâncias que causam bloqueios emocionais, o que causa bloqueios e traumas emocionais são pessoas.
E todo e qualquer problema que você tenha, existe uma raiz. Tem uma raiz dentro. E quando você mergulha na raiz, você vai ficar surpresa. Você vai ficar surpreso, porque é incrível. Porque todos os problemas têm uma raiz. E os nossos problemas, eles nascem na mente e a solução também está na mente. Então, quando você olha para isso, o problema é que a nossa mente está tentando resolver os nossos problemas usando as mesmas crenças, os mesmos hábitos dos pensamentos que criaram os problemas em primeiro lugar. Esses hábitos mentais criaram uma vibração que atraiu você para essa situação. Agora a mente fica saltando em torno dos mesmos pensamentos como um CD riscado. Ou como um disco de vinil, né? Que fica melhor até para entender, você que passou dos 15 aí. Um disco de vinil que ficava, né, cada vez, você lembra daquelas linhas que existiam no disco, ele ia afundando nessas linhas. E cada vez mais ficava esses sulcos fortes, ou fundos, né? E ficava, então, quando riscava, ficava naquele loop, né? Sem sair daquele loop, assim, infinito, repetindo a mesma frase, a mesma palavra, pulando em cima daquela situação. E se acreditam que os seres humanos, eles têm aí uma média entre de 40 a 60, alguns estudos dizem 70 mil pensamentos diários, e dos quais a maioria deles são pensamentos negativos, dos quais a maioria deles nós desconhecemos. Desconhecemos esses pensamentos na nossa cabeça. E o incrível de tudo, pare por um instante e pense. Tem vezes que você não está pensando em nada, mas do nada você começa a ficar triste. Do nada você começa a ficar com raiva. Do nada você começa a sentir uma sensação ruim dentro de você. Isso são pensamentos que estão automáticos dentro do teu inconsciente, estão acontecendo, mas você não tem noção. Eles não chegaram na tua biblioteca, eles não chegaram no teu subconsciente. Mas ele faz parte lá do infinito, ele está lá na profundeza do teu interior e eles estão lá dentro. Ou seja, esse é um processo que eu carinhosamente, se eu posso dizer assim, eu chamo de azia mental. As pessoas estão tendo azia mental e ela agora começa a sentir o sintoma. Qual é o sintoma? Medo. Mas medo do quê? Qual é o sintoma? Raiva. Mas raiva do quê? Eu começo a sentir tristeza. Tristeza do quê? Está vindo do teu interior, você está com azia mental. Você tem que tomar um antiácido para a tua mente aí. E, ou seja, as pessoas acabam nem tendo noção do que está acontecendo. Independente de estarmos ou não conscientes dos nossos pensamentos, eles consomem a nossa energia. Eles formam uma conversa incessante em nossa cabeça. E está explodindo dentro de nós. E todo esse barulho acaba criando distrações. E ele acaba nos impedindo de nos concentrarmos nas tarefas realmente que deveríamos estar fazendo. Assim como um macaco que fica pulando de um galho para o outro, oscilando de uma árvore para outra, é exatamente o que acontece na nossa mente. A nossa mente também fica pulando de um pensamento no outro, fica ruminando um pensamento, ruminando outro, e ruminando pensamentos do passado, ruminando o passado e se preocupando com o futuro. Ou seja, o que a tua mente está fazendo é produzindo dentro de você ansiedade, ou seja, vai te jogar para uma ansiedade tremenda, de um problema seríssimo relacionado ao futuro, em que a pessoa começa a ter medo de tudo. Ou seja, lembra da live de ontem à noite? Medo da incerteza. E o perigo de você ter o medo da incerteza, porque quando você potencializa o medo da incerteza, ele te gera dúvida dentro de você, ele gera incapacidade dentro de você, ele gera uma situação de que você não vai conseguir passar por essa. E que às vezes o caminho é melhor desistir, e vai ter um preço muito grande que você vai ter que pagar. Você já ouviu falar de mente dos macacos? Alguma vez na tua vida já ouviu falar sobre isso? Conta uma história aí, e na realidade era o que acontecia há mais de 2.500 anos, pelo menos se acredita, que existia um homem em que ele foi chamado de Buda, né? E ele acreditava que na mente do ser humano existiam macacos bêbados. E esses macacos, eles conversavam, eles gritavam e eles chamavam ou clamavam por atenção. Mas isso foi há 2.500 anos atrás que ele defendia essa ideia de macacos bêbados dentro da nossa mente, gritando, clamando por atenção e conversando muito alto. No mundo moderno de hoje, agora somos absolutamente bombardeados por informações, telefonemas, notícias 24 horas por dia, outdoors, rodovias, postagens, mídias sociais. Com a sobrecarga de informações, a nossa vida ela fica muito ocupada. E é de admirar, então, que a nossa mente reproduza constantemente
uma trilha sonora de pensamentos ansiosos e intrusivos. Ou seja, pensamentos que nascem do nada, pensamentos que nascem no teu interior, pensamentos que têm um poder incrível de sabotar essa pessoa incrível que você é e tirar aquilo que você tem capacidade de ser. Você não está sendo o que você nasceu para ser. Enquanto Buda e os seus alunos, lá no passado, 2.500 anos atrás, eles usavam a meditação como a principal maneira de domar a mente dos macacos, existem outros métodos comprovados cientificamente hoje para acalmar a mente e acalmar inclusive essa conversa mental que está dentro de você. E quando a gente silencia o ruído mental, a gente acaba descobrindo que a nossa mente fica quieta e torna-se calma e pacífica. E hoje no final eu vou te ensinar uma técnica incrível para você acalmar a sua mente, acalmar o ruído mental, que é a técnica ruído branco. E você vai ver que é incrível, e eu uso ela, e ela tem um poder muito grande para acalmar os nossos pensamentos. E o nosso cérebro começa a funcionar melhor, e ele nos torna então mais criativos, eficientes e também alertas, e começamos a sentir como se estivéssemos no controle. E em vez de reagir a situações que são situações assim bem estressantes da nossa vida, né? Opa, deixa eu ver aqui, eu acho que agora já está clareando o dia aí, né? E em situações assim, então a gente acaba ficando muito alerta, né? E antes de abordar a sua conversa mental, você deve primeiro, então, agora abordar quaisquer pensamentos, pensamentos que a gente chama de pensamentos de corrida. O que é um pensamento de corrida? Os pensamentos de corrida, eles são pensamentos rápidos, são pensamentos cíclicos, e são frequentemente associados aos estados de pânico e ansiedade. Então, o pensamento de corrida, ele está interligado a pessoas que têm crise de pânico e também pessoas que acabam tendo agora ansiedade constante na sua vida. E se você sofre de pensamentos de corrida, regularmente, né, esses pensamentos podem ter um problema real que está acontecendo com você. E uma das melhores maneiras de lidar com pensamentos de corrida é você desacelerar e estar presente com eles. Porque pensamentos de corrida, se eles estão ligados ao pânico e eles estão ligados então à questão da ansiedade, pode ver que ela está potencializando você para o futuro. Ou seja, a ansiedade, ela está te jogando para o futuro. Então você precisa voltar e ficar no presente. E quando ela está te levando também para uma crise de pânico, a mesma coisa. Ela está potencializando um medo que existe dentro de você. Ou seja, esse medo em excesso que está abaixo da tua linha racional, que está vindo como fonte das tuas duas amígdalas, que é semelhante aí a nozes, né? Ela está potencializando os medos dentro de você e ela está fazendo com que você entre num caminho complicado que tenha um excesso agora de futuro. Ou um medo exagerado de que algo terrível vai acontecer com você. E quando você olha para essa situação, então você tem que voltar para o presente. E uma das maneiras é o que eu falei para a Aline agora há pouco. Preste atenção aos seus pensamentos, identifique o tipo de pensamento que você está tendo, separe pensamentos de sentimentos. Isso é muito importante porque pensamentos não são sentimentos. E você agora, ao separar esses pensamentos, você então começa a ter um pouquinho mais de clareza e talvez você esteja planejando o futuro, se preocupando com amanhã ou pensando em um evento passado. E rotule então os pensamentos da melhor maneira possível. Isso aqui é um pensamento do passado, isso aqui é só história, gente. Então ficar sofrendo para o passado, ficar que nem um cachorro, né, roendo um osso, e a nossa mente faz isso, é um cachorro roendo o osso, ou seja, ela está ruminando um pensamento do passado. E é só uma história. Isso aqui aconteceu há tanto tempo, por que está tendo tanta força contra mim? Então aí você começa a fazer perguntas para você. Por que esse pensamento está voltando constantemente na minha mente e ele está tendo tanto poder e tanta influência para me jogar para baixo? Então você rotula ele. Ele é só história. E você começa agora então, fazendo isso, você começa a acalmar a sua mente, ou seja, começa a acalmar os pensamentos de corrida. Começa a acalmar os macacos mentais. E aí o que você vai fazer aqui agora, né? E quando você começa a acalmar esses pensamentos, que são pensamentos de corrida, e à medida que você está fazendo isso, e a cada dia você está dando a ideia de mais espaço dentro de você, e você começa a tirar as teias de aranha, igual esses dias eu falei, você começa agora a respirar e se acalmar.
Não sei se cabe na live de hoje. Poderia falar sobre o estado de ansiedade? Vou tentar falar aqui no finalzinho então, tá bom, Aline? E nessa live agora eu quero apresentar para você 5 etapas para acalmar a sua mente e acalmar essa conversa que é uma conversa mental dentro de você. Então o primeiro passo agora é você assistir a conversa mental. Então você que tem costume de anotar, a primeira chave aqui agora, assista a sua conversa mental. Você não precisa acreditar para ficar atento. Você não precisa meditar para ficar atento. A meditação ela é muito importante, mas pode ser que dependendo da situação, do local, não tenha como você meditar, não tem como você parar um pouquinho para pensar no que está acontecendo. E então uma das maneiras para ficar atento, que não dá para ser a meditação nesse determinado momento, então você presta atenção de uma maneira particular no momento presente, sem julgamento. O que é o momento presente? É você parar e olhar onde é que eu estou. Ou seja, tá tendo azia mental, tá fervilhando dentro da tua cabeça. Agora você para, onde é que eu estou? Eu estou em casa, eu estou no escritório, eu estou no trabalho, eu estou no chuveiro. Ou seja, você pensa aonde você está de uma maneira particular e você agora não julga. Você não começa a julgar o teu pensamento. Você em alguns momentos da tua vida, você já se repreendeu pelas preocupações que te mantiveram acordado à noite. E talvez você rotulou de uma forma negativa, pessimista, julgando, né, o pensamento. E só vai piorar, porque tudo que você foca, você acaba expandindo. E quando nós nos julgamos por ter pensamentos, nós começamos a ficar obcecados por eles. E quanto mais você foca, mais eles expandem. E você está dando ouvido para ele de uma forma negativa, ou seja, você julga ele. Ele está te maltratando, você já sabe, é a ansiedade. Você já começou a criar identidade com ela. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Essa é a pior coisa que alguém pode falar de si mesmo. Você está num estado de ansiedade. Estar num estado de ansiedade não significa que é você. E muita gente começa a acreditar nisso, porque desde o momento que você foi diagnosticado com ansiedade ou depressão, o médico falou para você, você tem ansiedade. É o que falam para as pessoas. Quando tem uma determinada doença ou um sintoma de doença que estão tentando tratar e dar remédio, e dá isso e não resolve, as pessoas dizem, você tem câncer. E a pessoa coloca como identidade que ele é o câncer. O câncer faz parte da vida dele. A ansiedade sim faz parte da nossa vida, mas a ansiedade benéfica. A ansiedade que todos nós nascemos com ela dentro. Ou seja, ela faz parte da vida de toda e qualquer pessoa e ela desenvolve e aumenta a tua auto-performance. Ela te livra de perigos. E a sede do nosso medo aqui, as amigdalas, elas são responsáveis por te preparar para a fuga ou para a luta. Então a ansiedade existe dentro de você, faz parte de você, mas a ansiedade benéfica. A ansiedade maléfica é quando ela se perde, ela sai do trilho. A ansiedade, ela vai para um outro caminho, ela começa a tirar o teu brilho, ela começa a trazer os transtornos de ansiedade. E aí começa a se tornar doença psicossomática. E a gente já viu e aprendeu aqui que 90% das doenças, talvez até mais, são doenças psicossomáticas, doenças que nasceram na mente, doenças que vêm para a tua vida, elas trazem sintomas inclusive para a tua vida e você começa a acreditar que você é doente mesmo e nasceu na tua mente. E grande parte das doenças físicas também foram doenças que nasceram na mente. É você acreditar. Mas quando você agora, nesse momento, você atua como simplesmente uma testemunha da sua própria conversa mental, conscientemente trazendo a sua atenção para os teus pensamentos, sem se envolver, porque a pior coisa que existe é quando você se envolve. Eles começam a depreciar você, você se envolve com eles, você dá lado para eles, você entra dentro deles. Ou seja, é o que eu falei ontem, né? Se você chega a um ponto em que você está acreditando que por tanto que ele está vindo na tua mente, pela constância que ele está vindo na tua mente, significa então que é verdade. A voz que está falando dentro de você é verdade. Está falando porque é verdade. E você começa a acreditar nisso. Então aqui, nessa parte, você ouve como uma testemunha, mas você não se envolve. Você está olhando para ele. Mas você acaba então não se envolvendo. E é fácil fazer isso? Não, com o tempo a gente consegue. Mas no primeiro instante não é tão simples assim. Mas você traz a atenção de volta sem se envolver. Isso vai te ajudar a se acalmar.
E quando você começa a praticar isso e você começa a fortalecer a sua consciência não julgadora dos seus próprios padrões mentais. O que seria uma mente julgadora? Ela está dizendo, por exemplo, assim, você não tem valor, você não presta para nada, você nasceu para sofrer. Como que é não se envolver? É não se identificar com eles. É você começar a acreditar. É verdade mesmo, eu falhei, eu fiz isso errado, é porque realmente não tenho valor. Eu quebrei financeiramente porque falaram para mim uma vida inteira que eu nunca ia me dar bem nos negócios, que eu nasci pobre, vou morrer pobre. Aí você está julgando, você está começando a dar força para essa crença que existe dentro de você. Então a primeira parte aqui agora, gente, é você assistir a conversa mental, não se envolve com ela, mas olha para o teu presente. Onde é que eu estou? Estou seguro, estou dentro de casa, eu estou aqui no chuveiro. Ele está falando esse monte de besteira dentro de mim, mas até que ponto isso é ou não é verdadeiro? Então só observe. A segunda coisa aqui agora é crie conscientemente e deliberadamente contrapensamentos. Você precisa criar contrapensamentos. Lembra do que eu já disse aqui? Um pensamento não ocupa o mesmo lugar que o outro, então você precisa criar contrapensamentos. Saber que os seres humanos têm um viés de negatividade inato, cada um de nós temos. Essa conversa, todas as nossas conversas mentais, elas são inclinadas para o negativo, pode perceber. Faça uma análise dos teus pensamentos sem julgar, só analise. Você já parou para pensar que todos os nossos pensamentos eles têm um padrão? E o padrão aqui é negatividade, o padrão aqui é te jogar para baixo, o padrão aqui é te maltratar, o padrão aqui é fazer com que você sinta o cocô do cavalo do bandido? Pode perceber que existe um padrão neles, ou seja, um viés de negatividade muito forte. Significa que você precisa compensar isso contrariando ou reformulando os teus pensamentos. E agora eu queria te apresentar 3 maneiras dentro dessa dica aqui de como que você pode então rapidamente fazer esse contra-pensamento. Porque isso é muito importante para conseguir regular o que está acontecendo dentro de você. A primeira coisa que você pode fazer é um teste, que se chama teste de realidade. E o que é esse teste? Perguntas. É você perguntar, é você falar com você mesmo. Você lembra que quando a gente era criança, a gente conversava com a gente mesmo? A gente perde isso quando a gente fica adulto. Porque quando a gente começa a ficar adulto, se você conversa com você mesmo, as pessoas dizem que você é o quê? É louco, é um pirado. Mas quando a gente era criança, a gente conversava. Quantas e quantas vezes você não conversou, não é verdade? Eu tenho essa prática hoje de conversar comigo mesmo. Isso me fortalece, isso me ajuda. E muita gente perdeu isso. E se começa a conversar consigo mesmo, penso que você é doido, que você é louco, que você pirou. Mas teste de realidade é exatamente isso, é fazer perguntas. É você perguntar quais são as evidências. Quais são as evidências a favor e contra o meu pensamento. E é você perguntar para o teu pensamento mesmo, é você falar assim, e aí? Como é que você pode provar para mim que isso é verdade? Olha o que você está falando. Você está falando que eu não tenho valor? Você está falando que eu não sou um bom pai ou uma boa mãe? Mas olhe para os meus filhos como estão. Você está falando que eu sou uma porcaria na vida, que eu não tenho valor? Mas eu me casei, eu me formei, eu fiz uma universidade, ou independente se fez universidade ou não, eu desenvolvi isso, fiz isso, ganhei isso. Ou seja, é teste de realidade. É você fazer perguntas. Estou tirando conclusões ou interpretações negativas? Quais são as interpretações disso? Para onde isso está me levando? Esse tipo de pensamento, você que está falando aí dentro, o que você está falando para mim, está me levando para onde? Olha o tipo de sentimento que eu estou tendo. E qual a evidência de que isso é verdade? De que eu vou morrer disso, ou vai acontecer isso? Está conseguindo entender? O primeiro é teste de realidade. O segundo é o encontre o ponto positivo. Qual é a melhor parte dessa situação ou pessoa? Ou seja, se você tem uma pessoa que te fez mal e agora os teus pensamentos estão te maltratando, estão te destruindo por aquilo que ela fez, que foi um marido que te, sei lá, bagunçou com a tua vida, uma mulher que desgraçou a tua vida aí, e ele constantemente está vindo para você, e eu passei por isso, qual é o lado positivo dessa situação? Quando eu cheguei no pior momento que eu enfrentei da minha vida, foi exatamente isso. Eu cheguei a odiar tudo e a todos. E muitas pessoas haviam feito mal para mim, não foi uma só. Começou com uma, mas depois um monte de pessoas fez coisas ruins contra mim. E o que eu fiz? Eu cheguei a um ponto que eu tomei o copo de veneno querendo que o outro morresse, né? Que é o que a gente faz. E aí você está indo e está te matando, está te sufocando. E quando você olha para isso, você precisa encontrar o ponto positivo. E eu encontrei. O ponto positivo, quando eu fui para a parte de liberar perdão, não porque as pessoas mereciam, porque não mereciam, nenhum deles merecia, e cada um dia vai ter que responder.
pelos seus atos. Mas eu encontrei o ponto positivo, ou seja, aquilo que era de bom, e eu liberei perdão. E no caso da primeira pessoa que fez o mal para mim, o ponto positivo foi todas as outras coisas boas que me fez. E aí eu encontrei o ponto positivo. E qual é a melhor parte dessa situação ou da pessoa? E aí você extrai. Qual é a melhor parte disso que está vindo para mim? Qual é o ponto positivo de tudo isso? E aí estou filtrando o lado positivo, eu começo a filtrar o lado positivo e eu enfatizo então um aspecto único daquilo que eu não gosto. Aí é uma pergunta que você tem que responder. Eu estou enfatizando aquilo que é positivo ou eu estou enfatizando aquilo que não presta? Então veio para minha mente, veio para minha situação e está lembrando, sei lá, alguma coisa da sua história e está voltando e te maltratando. Então você tenta enfatizar algo que era positivo naquela história para você enfraquecer aquilo que era negativo. E assim você vai fazendo. A terceira parte agora aqui, o pensamento, você pode fazer ele um pensamento direcionado para objetivos. Esses pensamentos negativos me servem? Perguntas, percebeu? Eu estou pensando isso hoje. Para que me serve isso? Então olhe para dentro de você agora. Qual é o pensamento que está fervilhando na tua mente? Qual é a azia mental que você está tendo? Qual é o padrão desse pensamento que você está tendo? Ele está te levando para onde? E aí você fazer pergunta. Essa porcaria que está na minha cabeça, aí você julgaria. Então você não fala isso. Esse pensamento, tal, e você repete ele dentro de você. Ele está servindo para quê para mim? Ele está me levando para onde? Ele está me aproximando dos meus objetivos? Ele está removendo os meus medos? Ou ele me mantém no mesmo lugar? Então são perguntas. A prática de fazer perguntas faz com que você diminua o teu estado de ansiedade. A prática de fazer perguntas, ela te ajuda a tirar os medos que você tem. A prática de fazer perguntas faz com que você consiga desbloquear bloqueios e traumas emocionais. Perguntas? Então, três maneiras bem importantes aqui dentro de você fazer um contrapensamento. Então, quando os pensamentos começarem a fervilhar na tua mente, não lute com eles de uma maneira não inteligente. Lute com eles de uma forma inteligente. Como que você luta de uma forma inteligente? Fazendo perguntas. E de três maneiras. O teste da realidade, que seria qual é a evidência que isso realmente sou eu? Ou isso me representa? Ou, entendeu? Qual é a evidência disso? Qual é a verdade que tem nesse pensamento? Você vai descobrir que não tem verdade nenhuma, porque ele tem um padrão, ele está te jogando para baixo, ele está te maltratando. É o cachorro roendo o osso mental. Aí você tenta encontrar algo positivo, se for possível. Aí você encontra algo positivo e por último você então direciona o teu pensamento a um objetivo. A terceira dica aqui geral agora, de você trabalhar aí com a sua mente, ou seja, de você acalmar a conversa mental que existe dentro de você, a terceira delas, se concentre em respiração lenta e profunda. Isso é muito importante, gente. Lenta e profunda, ou seja, puxando o ar para dentro de você e soltando o ar. E uma dica que eu sempre tenho dado, se você quer aproveitar a capacidade pulmonar que você tem, que é 5,5 litros de ar, e que a gente respira totalmente errado, porque a gente respira assim, ó. A gente tem que voltar a respirar como um bebê. E o bebezinho enche, né, a barriguinha dele. Pode perceber o bebezinho respirando. E a gente precisa respirar lenta e profundamente. Então vamos fazer junto agora nesse instante. Jogue para fora todo o ar que existe dentro do seu pulmão aqui agora, ó. Respira. Solte o ar. Para você aproveitar aqui agora, o que você vai fazer? Você vai tampar uma narina e respira só por uma, tá bom? Solte todo o ar. Respira com uma. Lenta e profundamente, agora solta o ar. Mais uma vez, tampa uma narina. Solte o ar. Pode voltar a respirar normalmente. Você percebeu que quando você tampa uma narina, você puxa mais oxigênio para dentro de você? Isso vai oxigenar o seu sangue, isso vai oxigenar as suas células, isso vai te fazer um bem tremendo para a tua vida. Então,
Para fazer essa técnica, quando você tiver azia mental, os pensamentos estiverem fervilhando dentro de você, primeira coisa que você faz é fecha os teus olhos. Feche os teus olhos, suavize o seu olhar, né? Em seguida, traga consciência para a sensação da respiração. Comece a parar e pensar na sua respiração. Como ela entra para dentro de você, da forma lenta, aquecendo o seu pulmão, o ar passando aí pela sua traqueia, o ar descendo para dentro de você. E pensando então na respiração, como ela entra e como ela sai do seu corpo. Sinta a respiração entrar pelo seu nariz ou pela boca, né? Se você estiver respirando pela boca também pode, ou saindo agora pela tua boca, a ascensão e a queda aí da sua barriga, né? O melhor ainda é respirar pela barriga, não só pelo peito, pode ser também, mas quando a sua mente ela estiver divagando, libere todos os julgamentos que tiver com a expiração, ou seja, então você está respirando e está vindo um monte de coisa dentro de você e você pode até repetir, eu libero os meus pensamentos negativos, eles vão com a minha respiração. Isso é muito incrível, gente, é uma técnica fantástica, você pode fazer aí quando você respira. Quer ver? Vamos fazer de novo agora para você ter uma ideia da técnica. Fecha os teus olhos agora nesse instante. Eu quero que você feche os olhos, eu vou fazer algo assim bem diferente para você tentar entender aqui agora a importância desse tipo de coisa. Então fecha os olhos. Você com os olhos fechados agora, jogue para fora todo o oxigênio do seu pulmão. Tampe uma narina, puxe o ar para dentro. Comece a puxar o ar pela uma narina, respirando. Pense no ar entrando para dentro do seu pulmão, a bênção de poder respirar. Solte o ar agora e diga: os meus pensamentos ruins e negativos vão embora com o meu oxigênio. É o gás carbônico que você está soltando de você. Inspire novamente, puxando por uma narina, puxe o ar. Segure por um instante, jogue o ar para fora, imaginando que tudo que não presta está saindo de você. Tudo que não presta está saindo de você. E você pode colocar uma música de fundo e você pode fazer um exercício de respiração e ele vai então ajudar aí a eliminar essa toxicidade, essa coisa ruim que está dentro de você. Você percebeu que quando você respira por uma narina, vem mais ar para dentro do teu pulmão? Sim ou não? Te ajudou de alguma forma essa técnica? Faça isso. Toque uma música que acalma ou te eleva. Essa é uma música que você pode escolher aí, né? Tá provado já, gente, cientificamente, que a música tem um efeito poderoso e positivo dentro da gente. E eu poderia citar aqui o Journal of Positive, um jornal aqui de psicologia positiva, que publicou aqui um estudo em 2013, que certos tipos de músicas, eles podem melhorar o seu humor e também a sua produtividade e também a sua felicidade. Olha uma outra coisa aqui, ó. A Associação de Terapia da América aqui, de música terapia, ela escreve que as pessoas podem usar música para controlar o estresse e fortalecer a memória e aliviar a dor. Alguns exemplos de música que acalmam e são calmantes tremendos para a nossa vida incluem hinos sacros, música clássica, cantos gregorianos, sons ambientais e música eletrônica. Também ajudam bastante aí. A Josinete perguntou, pode ser música gospel? Pode, mas de preferência hinos sacros, ou seja, aquelas músicas bem antigas, porque tem muita música gospel hoje que está um pouco complicado, né? Então, principalmente porque algumas músicas gospel tá com muito ritmo de alguns tipos de músicas aí, que às vezes não fazem bem, né? Então, lógico, você vai analisar, mas pode sim, tá? Tem muita música gospel aí que é linda, né? E agora os hinos sacros, que a pesquisa identificou, são aqueles hinos bem antigos, sabe? São religiosos, né? Cantos religiosos também, claro. A quinta maneira aqui agora é faça exercícios vigorosos e rítmicos, né? Então, por fim, o exercício é uma boa maneira de você tirar de você os teus pensamentos e entrar no seu corpo. Então, exercícios que você pode fazer. Você pode pular corda. Lembra quando você era criança e pulava corda? É muito bom. Se você gosta aí dos halteres, né, pode fazer uso deles. Polichinelo é muito eficaz. Mesmo depois de alguns minutos, esse tipo de coisa aqui, ele ainda traz um benefício muito grande para o nosso corpo. E é bem registrado já que a atividade física, ela libera hormônios que aumentam o humor e também as endorfinas, né, que fazem algo muito bom dentro de nós. E há mais do que isso ainda, né?
A verdade é que é muito mais fácil você se livrar, ou melhor, é muito mais fácil você entrar em preocupações e pensamentos negativos e a tua ansiedade potencializar quando você não está fazendo nada. O que é não fazer nada? Às vezes você está lá, pode estar no banho, tomando banho, ou deitado na hora de dormir. Percebeu que na hora de dormir potencializa? E você passa de um estado de negatividade estagnada para um movimento positivo saudável. Então, em muitos momentos, você pode colocar uma música, fazer polichinelo, ou simplesmente fazer assim, ó, se conectar com você mesmo, entendeu? Você começa a mexer o teu corpo, bate palma, você faz alguma coisa, ele muda, ele na realidade, ele muda a rotina da tua mente, ou seja, a mente estava vindo e estava começando a crescer dentro de você esse monstro, e você muda. Você coloca uma música alta, você dá um grito, você faz a técnica de gritar no travesseiro, e de alguma forma você muda, aquele padrão foi para outro caminho. E você está mudando isso. Então, da próxima vez que você se encontrar com os teus pensamentos negativos, tente escolher qualquer um desses 5 métodos que eu falei para você, que vão te ajudar a domar aí a sua mente de macaco e acalmar a sua conversa mental. Uma outra maneira que você pode limpar a sua mente, você pode conversar com alguém de confiança, que às vezes não é muito fácil, ou um membro da família, só que talvez às vezes não é muito fácil, ou um membro da sua igreja, que às vezes também não é muito fácil, porque às vezes você pode virar fofoca na comunidade, né? Leia um livro que vai poder te fortalecer, que vai te ajudar. Você pode anotar os seus pensamentos. Interessante que a Josinete falou que você tem escoliose, por isso não consigo fazer alguns exercícios. Mas você não precisa fazer alguns que te prejudicam, entende, querida? Você pode escolher algum que possa te fazer bem e ele vai te fortalecer. Então, qualquer tipo de exercício que não seja tão agressivo à tua condição de saúde aí, física, você pode escolher. Simples exercícios. E o próprio exercício que você faz, que você se alonga, por exemplo, ele pode te ajudar. E você vai até o teu limite, sempre respeitando o teu limite. Uma outra coisa, se você pode, né? Não agora mais a Josinete, mas no geral, faça uma caminhada, isso vai ser muito importante. Corra, isso também vai te ajudar bastante. Cante ou dance, isso é muito legal, gente. Cante, independente se você desafina até batendo palma, mas cante. E também use o doodle, né? O doodle. O doodle é uma técnica incrível que é muito utilizada, que é você rabiscar, é fazer rabisco, é você desenhar, é você fazer um monte de coisa. Isso vai te ajudar bastante. Cheguei agora na parte final da live e tem uma técnica que eu falei para você que eu queria ensinar. Por isso que eu parei aquela hora a música e não fui para a parte final. A música era só para te dar um exemplo, né, de como você podia fazer isso. A técnica se chama técnica do ruído branco. E ao tentar explicar o que é o ruído branco, um dos melhores exemplos para você entender essa técnica é você imaginar que você está num shopping lotado. Tenta imaginar agora você num shopping lotado. E a imaginação é poderosa, né? Aquele monte de gente conversando na praça de alimentação e a conversarada daquele povo, né? Só apenas uma pessoa, se apenas uma pessoa está falando, o seu cérebro se concentra automaticamente no som, tentando decifrar então as palavras que estão sendo ditas, quer você queira ou não realmente ouvir. Se, no entanto, existem centenas de pessoas que estão falando ao mesmo tempo, as palavras se tornam indistinguíveis. Não tem como você distinguir o que essas pessoas estão falando. Fica aquela barulheira dentro daquele negócio. E assim o cérebro ele é capaz de relaxar e sintonizá-los e as vozes se tornam ruídos de fundo. Então você está conversando com uma pessoa no meio dessa muvuca, no meio desse barulho. E o teu cérebro ele consegue acalmar e ele joga esse ruído para o fundo e ele consegue se concentrar para entender o que essa pessoa está falando com você. Essencialmente é assim que o ruído branco ele funciona. Esse som constante faz mais do que apenas mascarar ruídos perturbadores. Ele também fornece um som de fundo discreto e agradável à sua mente. Então, você já tentou ler alguma coisa apenas para perceber que a sua mente está vagando pelos últimos 2 parágrafos? Se você está lendo, por exemplo, um livro e você começou a fugir, né? Então, o que você pode fazer é experimentar o ruído branco e veja se o foco melhora. Tem pessoas que às vezes vão fazer oração, né? E ela começa uma oração e daqui a pouco ela nem sabe que ela orou. E ela se perde, porque tem tanto barulho na mente dela. Então, se você estiver fazendo isso, isso também vai te ajudar. Experimente o ruído branco, e eu já vou te explicar o que é. Da mesma forma, o ruído branco ele pode ser útil para você meditar.
Um espaço silencioso pode realmente ser muito silencioso quando você então se permite fazer uso do ruído branco. Então adicionar um som que seja um som estável e agradável pode ajudar a diminuir o ruído, né? Dentro e fora da sua cabeça. Finalmente, se você tenta adormecer e você não está conseguindo dormir, use o ruído branco. Em vez de contar ovelhas, né? Contar carneirinhos aí. Simplesmente concentre-se no som da máquina como uma maneira de você então afastar quaisquer pensamentos ou estressores correndo inutilmente pela sua mente. Será necessário então um pouco de prática, mas conforme você for praticando o que eu vou te ensinar aqui agora, você poderá voltar então à sua lista de tarefas que são pendentes primeiro, né? Mas não se preocupe, volte calmamente para ouvir o som e o resto do mundo vai desaparecer à medida que você se aproxima do sono. Então o que é o ruído branco? O ruído branco é você ter um monte de barulho dentro da tua cabeça, mas você escolhe um dos barulhos que estão acontecendo do lado de fora. Que pode ser simplesmente, você já parou para pensar que às vezes você está na sua casa e você consegue escutar o tic-tac de um relógio? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então mesmo que esteja acontecendo barulho, então vamos dar um exemplo aqui agora. Você está tentando dormir, mas existe muito barulho na sua mente, pensamentos, coisas ruins, as coisas estão, entende? Você não está tendo insônia. Você começa a se concentrar num ruído branco, então você escolhe um barulho, que pode ser um grilo cantando, se você tem essa possibilidade, pode ser um barulho da rua, pode ser o barulho do tic-tac do relógio, e você consegue isolar os outros barulhos, você tentando se concentrar nesse único barulho. E é incrível, porque eu estou falando com você agora, mas se você se concentrar dentro da tua mente, mesmo ouvindo a minha voz, e tentar encontrar um barulho que está acontecendo aí na sua casa, nesse momento, na rua, perto de você, mesmo ouvindo a minha voz, tenta fazer aí. Tenta se concentrar agora em algum barulho que está acontecendo aí fora, perto de você, mesmo ouvindo o som da minha voz. Tem alguém que conseguiu fazer isso? E é incrível, gente. Essa é uma técnica que eu faço quando eu não estou conseguindo dormir também. Eu tento me concentrar em um barulho, qualquer tipo de barulho. Pode ser um galinho cantando longe, entende? Ou um passarinho, que tem passarinho que canta às vezes de madrugada, né? Às vezes eu costumo brincar comigo mesmo dizendo assim, eita, o marido chegou tarde em casa e deu barraco lá em casa, né? Então o ruído branco, gente, é exatamente esse tipo de situação que você se permite então desviar o foco da tua mente para um outro barulhinho que esteja acontecendo para acalmar o barulho que está dentro. Isso pode, você está lendo um livro, você está se perdendo, então você se concentra num barulho enquanto você lê, e eu gosto muito do tic-tac do relógio mesmo, ou quando você está se perdendo dentro de você, dentro da tua cabeça, e ela vai te ajudar bastante. E agora nessa parte final, respondendo algumas perguntas, a Aline perguntou, essas técnicas valem para crise de ansiedade? Sim, Aline, para crise de ansiedade, para depressão e uma série de outros problemas de fobias que as pessoas enfrentam. Porque a crise de ansiedade, ela potencializa pensamentos dentro de você, e principalmente pensamentos negativos, pensamentos sabotadores. Pode parar para pensar. Tem dias que você está bem, mas tem dias que começa a surgir coisas dentro de você que acabam te levando para uma situação. Então essa técnica ajuda sim para a crise de ansiedade. Mesmo que você esteja na maior crise, para pânico inclusive. Se você está tendo um ataque de pânico, essas técnicas são incríveis porque o ataque de pânico faz com que as pessoas comecem a hiperventilar. Hiperventilar significa que começam a respirar desesperadamente por causa da crise de pânico, porque ela entrou em choque. Então o que ela precisa fazer? Ela tem que vir para o presente. E essa técnica de vir para o presente, ela olhar que ela está bem. Eu estou numa cadeira, eu estou no sofá de casa, eu estou aqui no chuveiro. Então eu estou tendo um sintoma violento que ele está me maltratando e tentando me matar, mas eu estou bem. Então você começa a se centrar e aí você faz a técnica de respiração lenta e profunda. Então você para, vê os teus pés estão firmados no chão, tampa a narina, fecha os olhos e aí você começa a fazer a respiração lenta e profunda. E se você está tendo um ataque de pânico, você também pode se concentrar no que está à tua volta. E você começa a identificar duas ou três coisas. Aqui onde eu estou agora, eu estou enxergando o meu telefone, que é um telefone sem fio, e ele é branco.
Eu estou enxergando o meu quadro, que eu uso para escrever, fazer algumas anotações, às vezes dar aulas. Você começa a entender? Eu estou conseguindo olhar aqui para o meu fantoche, o meu bonequinho que está aqui deitadinho do meu lado. E aí você pode identificar cores do objeto, entendeu? Então mesmo na crise de ansiedade, você pode fazer uma técnica de visualização, ou você pode fazer aí a técnica que vai funcionar para você. E o ruído branco é muito interessante. Agora a Aline até escreveu aqui, ruído branco é muito bom, recomendado exatamente por pediatras para ajudar o bebê a dormir. Exatamente, é fantástico e é muito bom. Gente, indo para a parte final aqui agora, eu queria que você se concentrasse e você parasse por um instante e você pensasse na pessoa que você é. Pensa em você. Pensa agora nesse instante em todas as tuas incapacidades. Diferente hoje, né? Incapacidades. Pensa agora em todas as tuas crenças. Fecha os teus olhos e pensa em todas as tuas crenças que você gerou na tua vida. As crenças de desvalor que você tem sobre você. Pensa agora. Tudo que não presta na sua vida. Tudo que tem te sabotado. Tudo que tem te maltratado. Pense por um instante. Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Das coisas que falaram para você? Pense agora nos sentimentos que você tem quando você ouve essas vozes dentro de você. Mantenha os olhos fechados e pense. Toda essa coisa ruim que existe dentro de você. Coisas tristes, coisas horríveis, coisas que fizeram contra você. A maneira como te maltrataram. Tudo que aqueles homens e mulheres um dia fizeram para você. E agora eu quero que nesse instante você escolha uma parte do seu corpo, que pode ser uma das tuas mãos, menos o coração. E eu queria que você agora, pensando em todas essas coisas ruins que estão dentro de você, faz que elas venham. Venham, pode vir pensamento ruim, pensamento negativo. Você não tem valor, você não presta, você é feia, você é feio, você não é insignificante, você nasceu para sofrer, você tem o dedo podre, você entende? Tudo que não presta nesse instante. E uma das tuas mãos pode ser uma parte do teu corpo. E eu queria que agora você pegasse e fechasse a sua mão ou colocasse a sua mão em cima da parte que você escolheu e feche a tua mão com essas porcarias, essas coisas ruins que uma vida inteira te maltrataram. Segura, aperta forte ou espreme na parte do corpo que você escolheu. Com os olhos fechados agora eu quero que você respire e solte o ar primeiro para fora. Puxe o ar para dentro de você, segurando aquilo. Puxe o ar, tampe uma narina com a outra mão. Se você escolheu, solte o ar, calma, lentamente. Puxe o ar de novo. E agora eu quero que você pense em algo que te dá muito prazer. Algo que te dá muita alegria. Talvez um cachorrinho balançando o rabinho. Talvez um cachorrinho te lambendo o teu rosto. Imagine o teu cachorrinho, se você tem um cachorrinho, o seu cachorrinho lambendo o seu rosto nesse instante, feliz porque te encontrou. Talvez o teu gatinho que está roçando no meio das tuas pernas. Talvez o teu peixinho no aquário. Talvez o teu filho, a tua filha, dando aquele abraço gostoso. Fique com os olhos fechados, vai respirando lentamente, profundamente, soltando o ar. Imagine o seu filho ou a sua filha pulando no seu colo, te abraçando. Imagine você reencontrando uma pessoa de tantos anos que você não reencontrava, depois dessa pandemia maldita, e agora você está abraçando, você está beijando. Imagine você agora subindo os degraus para subir no lugar no dia em que você recebeu o teu diploma de formatura. Ou imagine você ainda pequenininho, quando você se formou lá no passado, lá na 4ª série, nas primeiras séries iniciais, ou você chegou a um ponto agora em que você começou a receber agora o teu primeiro diplominha, ou a primeira vez que alguém bateu nas tuas costas e disse o valor que você tinha. Continue respirando e soltando o ar calmamente.
E agora pegue tudo isso de negativo que existe na sua mão, que você segurou, e você diz: eu libero, eu elimino da minha vida, eu arranco da minha vida, porque eu escolhi viver, porque eu sou especial, porque eu sou linda, porque existe um ser incrível dentro de mim, e sai para fora, arranca da tua vida, junto com a tua respiração, jogue para fora. Respire, solte o ar. Para você do Instagram, bom dia, tá caindo a live, fiquem com Deus. Você do Facebook e também do YouTube, fala para mim, te ajudou isso hoje? Jogue para fora. Jogue para fora tudo que não presta da sua vida e faça com que coisas boas entrem para dentro de você e que façam com que você se encontre com o melhor de você. Tá bom? Se hoje o que a gente conversou fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Essa técnica no dia de hoje te ajudou? Fez bem para você? Aliviou você, os sintomas, os sentimentos que estava sentindo? Te trouxe paz? Te deixou mais estressado? Se te deixou mais estressado, continue praticando, respirando, jogando para fora, que vai fazer a diferença. Tá certo, pessoal? Compartilhe, porque isso vai ajudar alguém. Tenha um excelente dia, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita força. Então aí, um beijão no coração e eu me encontro com você na próxima live. Vão em paz, vão com Deus, um excelente dia para todos.